Eu quero que tu pense numa relação que tu vem preservando há alguns anos. Pode ser uma amizade, um casamento, pode ser uma relação próxima com a mãe, com uma irmã ou com um colega de trabalho. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes tu cedeu para manter essa relação funcionando? Quantas vezes tu engoliu? Quantas vezes tu sorriu quando queria chorar? Quantas vezes tu disse tudo bem quando não estava? Tu acha que tu estava preservando esse relacionamento, né? Mas se eu te dissesse que não estava, que tu estava preservando a aparência dele. E existe uma diferença enorme entre os dois. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, tu tem um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a tua consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje é o episódio da virada. A gente já foi até a raiz da dificuldade com limites. Já conheceu a boazinha e entendeu o preço que ela cobra. Hoje a gente muda de direção. Hoje a gente começa a ressignificar. Queridão, queridona. Existe uma crença muito antiga dentro de muitos de nós. A de que colocar limite é um ato egoísta. Que dizer não é rejeitar. Que estabelecer fronteiras é afastar. Que quem se cuida está deixando de cuidar do outro. E enquanto essa crença estiver no comando, não existe script que funcione. Não existe técnica que segure. Não existe vontade que seja suficiente. Porque o problema não é não saber como dizer não. O problema é acreditar que o não é errado. Então, antes de qualquer prática, a gente precisa mudar o que pensa sobre o que um limite faz. Eu vou te contar o que acontece por baixo de uma relação onde não existem limites. No começo, parece ótimo. Tudo flui. Ninguém briga, a paz é preservada. Mas por baixo dessa paz começa a se acumular algo. O pedido que tu queria ter recusado, a opinião que tu engoliu, o favor que custou mais do que tu tinha para dar. A vez que tu estava totalmente exausta. E foi mesmo assim. Tudo isso foi ficando, depositado em silêncio. E um dia, às vezes totalmente sem aviso, algo pequeno acontece. Mas a reação é enorme. E a outra pessoa não vai entender. Por que é que tu tá reagindo assim? Não foi nada. Não foi nada. Mas foi tudo que estava represado. Isso não é preservar um relacionamento. Isso é adiar um colapso. Um limite não é uma parede, é uma informação. Quando tu diz, não consigo fazer agora, tu tá dizendo a outra pessoa onde tu realmente está. Quando tu diz, esse comportamento me machuca, tu tá dando a chance real do outro de se ajustar. Quando tu diz, essa semana não é possível, tu tá sendo honesta sobre o que tu tem para oferecer. E os relacionamentos que crescem a partir de informações reais são relacionamentos que têm chance de durar de verdade. Já os que só funcionam enquanto tu finge, são relacionamentos que dependem da tua performance, não da tua presença, e sim do quão útil
tu é dentro da relação. E vamos combinar, senhores e senhoras, ninguém consegue ficar performando para sempre. E existe uma pergunta que eu quero te deixar. Tu prefere ser amada pelo que é ou admirada pelo que aguenta? Porque são dois relacionamentos muito diferentes. O primeiro vai exigir que tu apareça. O segundo exige que tu desapareça. Limite não afasta quem te ama de verdade, ele vai filtrando. Ele mostra quem estava na relação de fato contigo e quem estava na relação com a tua disponibilidade. E isso dói. Eu não vou fingir que não. Mas é uma das informações mais importantes que tu pode ter. Porque tu não pode construir intimidade com alguém enquanto tu tá escondendo quem tu é. E ceder sem querer é uma forma de se esconder. Então, como começar a enxergar limite como cuidado? Com uma reprogramação simples. Toda vez que surgir o impulso de ceder por medo, substitui a pergunta. Em vez de o que vai acontecer com a relação se eu disser não? Pergunta, o que está acontecendo com a relação enquanto eu sigo dizendo sim sem querer? A segunda pergunta revela o que a primeira esconde. O relacionamento não está bem porque tu está cedendo. Ele está sobrevivendo apesar disso. E ele poderia estar florescendo se tu tivesse presente de verdade. Com a tua opinião, com o teu desejo, com o teu não. O não dito com clareza e respeito cuida muito mais do relacionamento do que 1000 sims dado por medo, porque ele é real. E é só com o que é real que tu consegue construir algo verdadeiro. Hoje o exercício é de percepção. Pensa num relacionamento importante para ti. E se faz 3 perguntas. Primeira, existe algo que eu venho engolindo nessa relação para manter paz? Segunda, essa pessoa me conhece de verdade? Ou conhece a versão de mim que nunca causou problema? Terceira, o que mudaria nessa relação se eu começasse a ser mais honesta? Tu não precisa de ação hoje. Tu só precisa de honestidade contigo mesmo. Porque é a partir daí que qualquer coisa real começa. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por essa percepção que só pode vir de Ti. A de que me cuidar não é me fechar, é me abrir de verdade. Me ajuda a largar a ilusão de que os meus relacionamentos precisam da minha performance para sobreviver. E que eu possa permanecer inteira, com o meu sim, com o meu não, com os meus limites, com a minha verdade. E que as pessoas que ficarem depois disso sejam as que valem cada conversa difícil. Me dá coragem, Pai, para construir relações reais no lugar de relações confortáveis. Em Teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, muito obrigada por chegar até o final desse episódio. E amanhã a gente vai descer do conceito e vai para a prática. Porque entender que o limite é certo não resolve a hora que tu precisa abrir a boca e dizer. Então eu vou trazer situações reais,
de como dizer não sem se desculpar e sem precisar construir um caso jurídico para justificar, certo, meu amor? E desejo que essas consciências estejam contribuindo contigo. Inclusive, te peço, se eu estou contribuindo com seus processos de autoconhecimento, deixa nos comentários. Isso é algo legal, porque quando eu gravo aqui, quando eu escrevo, estou compartilhando consciências com vocês. E quando vocês respondem, eu valido se está sendo contribuição, se não está, quais assuntos que são relevantes, certo? Fico muito feliz de te ter por aqui. E lembra que todos os dias às 7h07 tu tem um encontro aqui, comigo e contigo, certo? E lembrando que eu ainda tenho vagas para o workshop sobre relacionamento sistêmico que começa quarta que vem, dia 13, 20 e 27 de maio. O link de inscrição está na minha bio no Instagram, @GraceConderfer. 3 encontros profundos para a gente entender as dinâmicas por detrás de um relacionamento. Mudar o ponto de vista para muitas vezes conseguir nos posicionar de maneira saudável. Certo, queridão? Certo, queridona? Te vejo amanhã às 7h07. Muito obrigado, fica bem. Se tu chegou até o final, deixa o teu like, é importante. Beijo!